independente de qual seja a religião, você indica isso como sendo uma ferramenta ou isso não tem nada a ver? Eu acho que assim, a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, né? Eu acho que você tem que ter o seu momento com Deus e é essencial. A vida com Deus é uma vida muito mais fácil do que uma vida sem Deus, na minha humilde opinião. Eu não tenho religião. Eu sou um homem de fé, eu acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E você não tem uma religião específica? Não acredito em religião. Eu acho que religião é o envelopamento da fé. Então eu pego algo, eu ponho um rótulo e vendo. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus inspirou homens para escrever a palavra dele, e acredito na narrativa de que Cristo tabernaculou, né? Ele veio em forma de homem, morreu pelos nossos pecados, e a partir da fé eu sou remido pelo sangue de Jesus. Então ele tomou o meu lugar, é a propiciação, né? E eu acredito em toda essa narrativa. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, traduz realmente a minha visão de mundo. Então, assim, eu não comunico uma religião, mas eu acredito que um dos fundamentos da existência é a fé em Deus, que nós viemos dele e voltaremos para ele. Então, eu geralmente eu não toco muito no assunto da religião, mas tudo o que eu ensino é com uma cosmovisão bíblica, é com uma teologia. Por exemplo, quando eu falo assim, não adianta só amar de palavra. Você tem que mostrar em atitudes. Quando você vai ler a carta do apóstolo João, ele fala assim, filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Então, assim, eu ensino um princípio bíblico sem precisar falar da Bíblia. É exatamente isso que eu ia falar, porque você... todos os princípios, né, de como amar, como se respeitar, como se comunicar, tá tudo lá, né? E eu acredito que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus. A Bíblia, ela começa com o casamento e ela vai terminar com o casamento. Então, assim, eu acredito muito que a visão do casamento e da família é uma visão que torna a vida de todo mundo melhor. Porque a expressão da cultura nada mais é do que como as pessoas vivem em casa. Se você quer ter uma sociedade melhor, você foca na família. Você quer ter pessoas melhores, você foca na família. A família é o fundamento da construção de qualquer indivíduo. Tem um salmo, uma reflexão do salmista que ele fala assim, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Uhum. Ou seja, a família lança o fundamento. Os meus filhos são amorosos, os meus filhos são carinhosos, os meus filhos são respeitosos, os meus filhos não são egoístas, os meus filhos têm empatia, se põem um no lugar do outro, porque eu estou ensinando. Então eu estou formando pessoas melhores. Eu tenho um amigo, ele faleceu, Luciano Gandini. Uma vez o filho dele falou para ele assim, pai, os meus amigos, eles estão falando que não querem ser pais, porque o mundo está terrível para se criar filhos. Está cada vez mais difícil você colocar alguém no mundo. E ele virou para ele e disse assim, filho, foi justamente por isso que eu tive você, para que o mundo pudesse ser um lugar melhor. Então, assim, quando a gente... É até difícil falar isso para mim, que... Agora, eu também, cara. Fala de filho. Nossa, agora pegou. Agora foi difícil. Agora até eu chorei, viu? Então, assim, eu acho que a família é tudo, cara, pra gente transformar uma sociedade. Eu tenho um sonho de adotar uma criança. Eu não vou mudar o mundo. Mas se eu mudar a vida de uma criança, eu fiz algo, entendeu? Então, isso pra mim é uma missão, porque eu sei o que é crescer sem pai, eu sei o que ver uma mulher que não tem um marido, tentando arrumar um cara pra construir uma família e se expondo a relacionamentos doentes. Se expondo a relacionamentos, eu fui espancado por um dos meus padrastos, já saí de casa, já morei com tios. Então, assim, eu sei tudo isso. Então, isso pra mim é uma missão de vida. É uma missão de vida. Agora, eu não sabia disso. Eu nunca falei, eu nunca falo isso. Mas é importante. Hoje é importante saiu. porque as pessoas precisam entender que você não só fala tudo isso com propriedade, mas você fala isso atrás de uma causa. É uma causa. Muito maior. Eu geralmente falo assim, se a gente trouxer aqui o Laurentino... Sabe quem que é o Laurentino Gomes? Ele é um escritor, ele escreveu vários livros de história. Pra gente não falar de uma pessoa, né, um exemplo assim, mas se a gente trouxer um historiador sobre a guerra, ele pode falar tudo pra gente, tudo. Ele pode falar a arma que usava, como eram feitos os transportes, abastecimento, tudo. Mas se a gente trouxer alguém que foi pra guerra, a narrativa é outra. Quando ele fala, cara, de noite,
No frio, eu achava que talvez nunca mais veria minha esposa, minha família. De repente, um amigo meu pisou numa granada. Um amigo que a gente foi junto para... Muda a percepção. E quando eu falo de casamento, eu não sou um historiador. Eu falo como alguém que foi para a guerra. Como alguém que sofreu todas as consequências de não ter uma família. Por isso que eu falo muito sobre saúde também. Porque todo mundo fala assim, amar. O que é amar? Pensa o seguinte, eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos. Então eu cresci olhando só para minha mãe, eu não tinha irmãos, eu não tinha uma família funcional. Eu tinha só eu e minha mãe. E muitas vezes a gente acha que amar é dizer eu te amo, é dar flores. Mas na minha percepção, que perdi o pai, amar é cuidar da sua própria saúde para você não se ausentar antes do tempo. Isso também é amar. Então a minha percepção de amor é outra. Porque eu senti a dor da ausência de não crescer com o pai. Seu pai morreu do quê? Meu pai era doente, meu pai era alcoólatra, né? Meu pai, ele infartou, teve uma cirrose hepática, um infarto fulminante, ele tinha 34 anos. E eu sou cardíaco. É uma doença crônica, né? Familiar, ele tinha provavelmente Chagas. Você não vai deixar seus filhos? Não vou. Não tenha dúvida disso. Eu tratei esse trauma. Antes eu tinha Fica medo firme. de morrer trocando um chuveiro. Hoje eu exerço a fé de que Deus está no controle. A fé torna a vida mais leve.